não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Então, este assalto multilateral ao imaginário, né, ele afetou todo mundo. Se vocês chegarem em casa, faça esse exercício, comece a ver. Deixa eu ver quantos elementos da nova era se incorporaram às minhas reações espontâneas. Não é isso? Quer dizer, pergunta assim, quantas vezes assistindo um filme desse, você faz, vamos dizer, a crítica cultural do negócio? Para saber do que estão tentando me convencer, o que estão tentando botar no meu imaginário, quem pôs isso lá e por que pôs. Claro que se você faz isso, 99% dos filmes se tornam tremendamente idiotas e perdem a graça, por assim dizer. Então desculpe, seu estraga prazeres, mas às vezes as pessoas vêm dizer, você assistiu o filme tal, daí eu respondo assim, isso aí é uma babaquice. Eu me lembro quando eu tinha um grupo de alunos que era, isso muito antigamente, era entusiasmado pelo filme Coração Satânico, né, aquele filme com Michael Rourke. Michael Rourke, esse feito feio para danar, e que ele é um policial que está investigando uma série de crimes. E depois ele descobre que foi ele mesmo que cometeu os crimes sob a influência do diabo. O diabo fazia uma possessão e ele cometeu os crimes, né? E estava todo mundo achando aquilo um negócio incrível, de uma profundidade extraordinária. Me chamaram para fazer uma conferência. Onde é que foi? Não foi em Niterói. Não foi não. Foi uma no Rio de Janeiro. Na USP também, mas foi o primeiro no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. Né? E eu cheguei lá e falei, desculpe decepcioná-los, mas o diabo desse filme é um diabo de quinta categoria, porque esse diabo não sabe sequer que pecados cometidos em estado de possessão não entram no juízo final. Ele está completamente inconsciente, então ele podia fazer o cara cometer quantos crimes quisesse e ele seria absolvido no juízo final. Então que raio de capeta é esse que não sabe nem mandar um neguinho para o inferno? E o pessoal ficou muito decepcionado e nunca mais falaram do filme, né? Então eu estraguei a brincadeira. Você também estragou um outro filme do Tarkovsky. O filme do Tarkovsky, como é que chamava aquele filme? Todo mundo, não, mas os filmes do Tarkovsky são um negócio de uma profundidade. Eu falei, profundidade nada, isso é uma vulgaridade da nova era, pô. Né? Eu tenho no fim do mundo, tem um negro correndo para cima e para baixo com um roupão que tem um yin yang atrás, né? Isso é um lixo simbólico da nova era, um compêndio de besteirada da nova era, e as pessoas assistem e ficam assim, né? Assim como o filme do Bergman. O Bergman fez grandes filmes na juventude, depois que chega esse negócio de Fanny Alessandro, mas isso é besteirol da nova era, o velho tá gagá, leu essas coisas e se deixou convencer. Quer dizer, o número de vulgaridades espirituais que a nova era pôs em circulação e que as pessoas aceitam como se fosse ou um sinal de sabedoria, uma mensagem divina, ou pelo menos uma coisa de grande profundidade filosófica, é acachapante você ver a onipresença desses elementos nas artes e espetáculos, no ensino, na cultura, nas discussões do dia a dia, na teologia, né? Então, se você quer entender a sua vida, você vai ter que estudar a nova era, porque olha, tem muitos elementos da nova era que estão ali, né, incorporados, né? Entre os precursores mais modernos da New Age, é preciso destacar
Franz Mesmer é o descobridor do mesmerismo, né, os fenômenos de energia sutil. Fabre d'Olivet, né? Fabre d'Olivet é um negro que estudou a língua hebraica em tal profundidade que ele, recitando frasinha em hebraico, ele curava surdez. Então você imagina, né, a aura de sapiência mágica que existia em torno desse fulano, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que esse legado todo da Cabala, ele tem conhecimentos verdadeiros, claro, verdadeiros muito profundos, mas não quer dizer que você os domine, né? Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e faz algum treco extraordinário, ou faz desaparecer as crianças, ou cura um surdo, e pronto, você com isso você já virou, né, um guru, por assim dizer, um mago da nova era. Allan Kardec, Gerard Dancos, Papus, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Julius Evola, e com uma certa ambiguidade, como veremos adiante, René Guénon e toda a sua escola de pensamento tradicionalista. Aqueles que aderem a esta escola acreditam piamente que ela é contra a nova era, que ela é contra o ocultismo, e que ela representa, André, o ponto de vista da verdadeira tradição que aparece deformada, tá certo? E rebaixada nessas manifestações ocultistas. A coisa realmente não é bem assim, né? Digo isso depois de ter estudado esta coisa durante 40 anos, né? Então, o René Guénon é um dos pais desse movimento que ele mesmo condena. Depois eu vou explicar. Aí também você tem um jogo dialético, né? Como você tem a solidificação e dissolução, também você tem este jogo de você jogar no ar milhares de elementos de antigas tradições ocultistas ou místicas, etc, etc, evidentemente degradadas, e depois você aparecer como o portador da mensagem original que elas estão deformando e popularizando, e dizer, não é nada disso, você não tem que seguir isso, tem que seguir a mim. Então, mas uma coisa está solidária com a outra, evidentemente, né? Importantes organizações ocultistas desenvolveram-se na Alemanha, tanto durante a República de Weimar quanto no período nazista. A divulgação desse fenômeno pelo livro de Louis Pauwels e Jacques Bergier, O Despertar dos Mágicos, em 1968, foi o toque de despertar que antecedeu imediatamente a eclosão da New Age. O movimento adquire seu primeiro perfil público em Pasadena, Esalen, Califórnia, e em Princeton, New Jersey. Mas no começo dos anos 70 já havia nos Estados Unidos pelo menos 40 importantes centros de difusão, quase sempre ancorados no prestígio de cientistas místicos que buscavam uma alternativa ao materialismo. Tamanha variedade de técnicas psíquicas fornecidas pela New Age, que em geral os interessados se submetem a várias delas, sucessivamente ao mesmo tempo, o que já basta para tirá-lo quase que instantaneamente da atmosfera cristã e jogá-lo num espaço indefinido e sem limites, onde a sucessão de experiências eletrizantes não raro vem junto com um notável decréscimo de inteligência e uma regressão a emoções infantis. Isso eu observei assim, mas eu não digo em centenas, mas em milhares de casos. Esse indivíduo está ficando idiota e está lá fazendo, por exemplo, práticas gurdjieffianas, e ele acredita que ele está tendo vivências cada vez mais profundas e reveladoras, e você de fora está vendo que o sujeito está ficando completamente idiota. É justamente porque ele está ficando idiota, então qualquer banalidade para ele parece ter uma profundidade extraordinária. Há um outro elemento que é comum a todas as manifestações da New Age, e esse aqui é o ponto, um dos pontos centrais da coisa para mim, e no qual não hesito em ver um eco remoto da torção operada por Immanuel Kant, de uma metafísica focada no ser para uma submetafísica centrada no sujeito. De fato, em toda a New Age, nada se vê de similar aos milagres da Igreja Católica, que são interferências diretas do poder divino no mundo, independentes do estado subjetivo das pessoas envolvidas. Ao contrário, a ênfase da nova era recai em experiências interiores, estados de consciência, sensitividade, etc. Tudo isso passa-se dentro do sujeito. Você vê, na tradição católica,
Existem, evidentemente, os estados místicos, mas o que eles valem? Eles por si mesmos não valem nada. A importância e o valor deles depende exclusivamente de que o conteúdo objetivo deles esteja de acordo com os critérios da tradição. Então, o neguinho diz que viu Jesus Cristo, e, bom, o que Jesus Cristo disse? Ele disse tal coisa. Se tal coisa confere com as coisas que ele disse em vida e com aquilo que a tradição ensina, então você aceita. Caso contrário, não. Isso quer dizer que o estado místico em si mesmo não vale nada. Você está entendendo? E, além disso, os milagres não requerem nenhum estado místico. Ao contrário, eles acontecem no mundo físico, independentemente do fato de as pessoas não estarem em estado místico nenhum. Você não vai dizer que os 70 mil neguinhos que estavam lá em Fátima estavam todos em transe místico. Não estavam nada. Mas, quer dizer, acontece uma transformação no ambiente físico, transformação material, que é a iniciativa do próprio Deus e que independe totalmente do estado místico, do estado de consciência das pessoas que estejam ali. Na nova era, ao contrário, o estado de consciência é tudo. Então isso é a mesma coisa que dizer, as pessoas não estão buscando Deus como um ser que existe independentemente delas, que atua sobre elas e sobre o mundo, mas ao contrário, estão buscando um estado de consciência, uma transformação interior. E evidentemente, quando esses estados começam a ser valorizados em si mesmos, tá certo? Então você, é claro, você entrou no terreno do que chama o préternatural, ou diabólico. Você não sabe mais o que está, da onde vêm as mensagens que você está recebendo. Tá certo? Então a ênfase inverte, né? Os estados místicos na Igreja Católica são vistos até com desconfiança, né? E só tem algum valor quando o objeto delas, quer dizer, o assunto delas, coincide com o que se sabe de Deus, da Santa Virgem, dos anjos, dos demônios na tradição. Então, você vê aqui que os evangelistas, por exemplo, os autores do Evangelho, eles não estavam em transe místico quando escreveram aquilo. Ao contrário, você não vê nada de eles estão tentando apenas relatar aquilo que viram, consultam testemunhos, perguntam o que você viu, etc, etc. Estão fazendo obra de historiador. Não é isso? E quando há uma visão mística, bom, ela vale se o conteúdo objetivo, a contrapartida objetiva dela, for real. Senão, não. Ao passo que na nova era, não se fala desse conteúdo objetivo. Só se fala dos estados místicos, dos estados alterados de consciência, etc, etc. Então, a mística, ela antes falava de Deus, agora ela fala dos meus estados de consciência. O que é isso? É um kantismo. Quer dizer que, em vez de você olhar para o objeto, agora você olha para o sujeito. E as transformações internas do sujeito são tudo o que existe. Eu escrevi um livreto muitos anos atrás, o livro está muito mal escrito, eu acho, que é O Crime da Madre Agnes, que estuda a peça do John Peel Meyer, Agnes de Deus, onde, no fim das contas, todos os acontecimentos de ordem miraculosa são remetidos ao estado de consciência. Eles são estados interiores que a pessoa viveu. Eu digo, mas se for um estado interior, então não é milagre nenhum. O milagre tem que acontecer no mundo objetivo, no mundo externo, no mundo físico. E ele não tem nada a ver, por exemplo, a menina sem pupilas que vai lá para o Padre Pio reza, a menina começa a enxergar sem pupilas, né? Esse é um fenômeno da ordem física. A menina não estava em outro estado de consciência, nem o Padre Pio estava em outro estado de consciência, né? Então essa é uma interferência de Deus, uma interferência objetiva, né? E na Igreja Católica é isto que importa. O estado místico por si, né, ele não é nem sequer recomendado. Essa é uma coisa muito perigosa, não se meta nisso, é isso? E se Deus quiser lhe dar uma visão mística, ele dará, entendeu? Não se recomenda que ninguém procure isto. Você verá esta coisa de você ficar, vamos dizer, forçando um estado místico, como se faz no dhikr islâmico, né? Isso na Igreja Católica já é considerado um treco diabólico por natureza. Quer dizer, você está forçando para você entrar num estado alterado de consciência, tá certo? E
Então isso quer dizer que a nova era, ela inverte. O mundo objetivo não interessa mais. Não interessa nem saber se Deus existe ou não. Interessa que eu tive um estado interior, eu tive uma visão, eu tive um estado alterado de consciência, etc, etc. Leiam este livrinho. O livro, eu repito, está muito mal escrito e tem erros, inclusive, mas, no essencial, o que eu estou dizendo ali tá certo. Esse filme, por exemplo, é um exemplo dentre milhões que eu escolhi para mostrar essa torção, né, do fenômeno objetivo, da realidade objetiva, para o estado subjetivo. E esta torção, ela é comum a todos os elementos da New Age. Então, esses estados subjetivos, por sua vez, aos estados alterados, eles nem têm e nem deixam de ter um valor cognitivo. Eles não são e não podem ser submetidos a esse teste, porque a validade é o estado subjetivo. O que importa é o que você sentiu, o que importa é o que você acha que percebeu, né? O que importa é a sua transformação interior, etc, etc. E nessa peça desse John Philmar, que depois virou um filme, essa peça, aliás, ela foi encenada no Brasil também com a Valderez de Barros, que era a mulher do Plínio Marcos. E depois ela leu esse meu livrinho e ficou muito interessada nesse aspecto da coisa, mas não sei o que deu depois. Ela e o Plínio Marcos estavam os dois estudando esse negócio aí, não sei o que deu. Mas de qualquer modo, acredito que o meu livrinho foi o Estraga Prazeres, né? Vocês estão achando que essa peça é de uma profundidade extraordinária? Eu estou mostrando que isso aí é tudo uma bolha de sabão, né? Isso aí é exatamente o que se entende como estado alterado de consciência e tal, é o que, do ponto de vista da tradição católica, não representa conhecimento espiritual de maneira alguma, mas representa apenas uma experiência subjetiva, né? Agora, para quem tem, vamos dizer, uma experiência superficial da religião, e nós não podemos negar que no mundo moderno, sobretudo a partir do século XIX, o ensino religioso se limita ao moralismo exterior, e tem o ritualismo e o moralismo, se reduz a isso. De repente, vê um neguinho com proposta de estados alterados de consciência, você acha que você passou por um aprofundamento extraordinário dos seus conhecimentos, né? Então, é claro, quanto mais burro o sujeito é, mais facilmente ele aceita essas coisas. Então, você vê o que? Primeiro, a solidificação, que falou que não. Quer dizer, a própria religião, ela se solidifica num moralismo conservador, opressivo, e no ritualismo, e depois ela se dissolve nessa poeira de experiências psíquicas da nova era. Existem vários outros aspectos que têm que ser levados em consideração neste estudo. O primeiro é o seguinte: qual a relação entre New Age e New Left? Como elas se articulam entre si? Bom, em 1910, o Georg Lukács lança este programa. Nós temos que destruir não o capitalismo, não a burguesia, mas a civilização ocidental, porque é ela que está protegendo o capitalismo. Então, ao longo do século, a escola de Frankfurt vai descobrindo novas e novas maneiras de você demolir, então, a civilização ocidental desde dentro. Uma das últimas é, por exemplo, o negócio do Sex Lib. O Sex Lib aparece, na verdade, ele aparece na Alemanha, em primeiro lugar, né, com o Wilhelm Reich, mas no tempo do Wilhelm Reich, quer dizer, o que veio depois é muito mais radical em relação ao que fazia o Reich. E esse movimento da escola de Frankfurt, ele culmina em dois elementos. Um é o Herbert Marcuse, com a ideia do Sex Lib e a transformação de bandidos, prostitutas, drogados na classe revolucionária, que é uma ideia que no Brasil penetrou profundamente. Você vê toda esta opção preferencial da esquerda nacional pelos bandidos vem daí, tá certo? E por outro lado se expressa no Jürgen Habermas, né, com onde a ideia do consenso, né,
quer dizer, você dissolver todo o conhecimento objetivo que você tem num consenso de opiniões. Quer dizer, o consenso de opiniões interessa mais do que a realidade. Isso aí, que também é um negócio kantiano, sem dúvida. Vem toda esta linha de influência vem pelo lado da escola de Frankfurt. E aparentemente a New Age não tem nada a ver com isso. Porém, quando você vê a força destrutiva da New Age, com que ela entra, em vez de atacar o cristianismo, ela o dissolve e corrompe e transforma em outra coisa. Fala, mas isso está rigidamente dentro do programa da escola de Frankfurt. É? Mas onde se unificam as duas coisas? Do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista filosófico, não se unificam, mas elas se unificam no lado estratégico. As forças e grupos que apadrinharam a escola de Frankfurt e a trouxeram para os Estados Unidos e a alimentaram com dinheiro, prestígio, apoio, etc., são as mesmíssimas que promoveram a nova New Age. Esse lado da coisa, que é o lado organizacional e estratégico, é descrito no livro do Lee Penn, A Falsa Aurora, United Religions Initiative, né? O globalismo é a busca de uma religião mundial. Então você vê que desde o início do século XX existem organizações subsidiadas por gente bilionária que tem como objetivo justamente a dissolução do cristianismo numa nova religião mundial que hoje em dia é promovida pela ONU. E ele tem aqui, esse livro é construído quase que só de documentos, né? Acordos, manifestos, propostas, etc, etc. E você vê, mas esses grupos que está falando aí, né, como por exemplo esse pessoal do Lucis Trust, que era Lucifer Trust, né? O sujeito que era o chefe disso, ele virou durante o tempo presidente da NRA, National Rifle Association. Você vê até uma penetração desses caras até onde vai. Não, peraí, me enganei. Não é National Rifle Association, a NRA está inocente. É da Heritage Foundation, que é um importante think tank conservador aqui nos Estados Unidos. Fala, então o homem do Lucis Trust está lá na presidência da Heritage Foundation. Então, você vê que por cima de todas as fronteiras ideológicas, você tem esse imenso grupo globalista, que no fim é o mesmo pessoal do grupo Bilderberg, as 200 maiores fortunas do mundo, que estão, por um lado, apadrinhando a escola de Frankfurt e toda a esquerda mundial, e, por outro lado, também apadrinhando a New Age. Então, qual é a proposta desses caras? Em última análise, é a sociedade totalmente administrada. É a ordem científica que eu falava no começo, a administração científica do mundo. Então, quer dizer, entre as duas ideologias, os dois ideais, os dois sonhos, o do racionalismo total e do irracionalismo completo, parece que existe um acordo, porque o segundo é um instrumento do primeiro, né? Esse é um aspecto que tem que ser estudado. Eu não estou estudando isso aqui, eu só estou mencionando. Mais tarde vamos estudar, né? Um segundo aspecto é esse, que o Georg Lukács, ele lança este brado da destruição da civilização ocidental por volta de 1910, e no fim da vida ele escreve um livro que se chama Destruição da Razão, atribuindo todo o irracionalismo ocidental à direita e aos conservadores, né? Eu digo, mas você não lembra o que você lançou lá atrás? Quer dizer, você está destruindo a razão e criando, vamos dizer, uma atmosfera irracionalista. Eu digo que está perfeitamente dentro do seu programa, do programa que você lançou de destruição da civilização do Ocidente. Então, só esta transformação interna do Georg Lukács, que se torna incapaz de reconhecer as suas próprias obras e projeta, né, o mal que a própria escola de Frankfurt criou, ele projeta no seu adversário, no seu inimigo. Esta é outra coisa que tem que ser estudada. E ali você encontrará o ponto de convergência entre a escola de Frankfurt e New Age. E o terceiro aspecto que tem que ser estudado é justamente o do onde entra aí o René Guénon e a escola tradicionalista. Se você verá, toda a obra do René Guénon é um tremendo requisitório contra o ocultismo,
moderno que ele considera uma contra-iniciação, uma pseudo-iniciação ou contra-iniciação, em oposição à qual ele veio oferecer as verdadeiras iniciações que remontam a uma tradição primordial. Ora, acontece que toda a carreira do René Guénon começa justamente com a participação dele nesses meios ocultistas, dos quais ele realmente não se livra até o fim. E o próprio combate que ele move a estas organizações ocultistas é na seguinte base: ele está trabalhando pela mesma finalidade de todo este movimento, porém ele quer que toda esta confusão espiritual que esse ocultismo moderno lançou reverta em benefício do quê? Do Islã esotérico. Então você vê, muitas pessoas passaram por esse trajeto. Eu também passei, mas isso não constitui a minha biografia inteira. Ela constitui uns 7, 8 anos da minha vida, onde eu passei por essa experiência. Quer dizer, você entra nesse negócio New Age, experimenta essa coisa toda, absorve tudo isso, mas intelectualmente isso é insatisfatório, porque você vê que é muito fraco no fim das contas, é muito inconsistente, muito boboca, tá certo? E você quer uma coisa melhor. E você vai procurando uma coisa melhor, até que você descobre, né, o René Guénon, e daí você parece que entende. Você diz, mas tudo isso então vem da dissolução de antigas tradições espirituais autênticas que ainda existem e com as quais você pode se conectar. Então, quer dizer, você passou lá pela Madame Blavatsky, passou pelo Espiritismo, pela Madame Blavatsky, para não sei o que, você termina o quê? Numa tarica sufi. Bom, aí completou o serviço. Então, entre esta New Age, tá certo, e o sufismo, existe uma relação dialética como a que existe entre a escola de Frankfurt e New Age. Existe uma espécie de oposição que é resolvida numa síntese final em favor de um dos lados. Não é isso? Então eu penso, que chance teria o sufismo e o islã no Ocidente se a New Age não tivesse dissolvido o imaginário cristão ao ponto de tornar as pessoas vulneráveis e abertas a uma outra proposta completamente diferente? Portanto, assim, a New Age, o ocultismo e a New Age preparam o terreno, né, eles semeiam, e daí vem o sufi e recolhe tudo. Então, note bem, estou só mencionando esse aspecto, não o estou estudando ainda. Isso quer dizer que a vida psicológica, a vida espiritual das pessoas hoje em dia é determinada por estes fatores, que elas não conhecem de maneira alguma. E sem você rastrear essas influências que formaram a sua mente, como é que você vai se libertar disso e enxergar um pouco acima deste negócio? É impossível, né? Então, vamos dizer, uma das missões ou obrigações que eu tento atender com esse curso é isso: tornar as pessoas conscientes dos fatores que formaram a sua alma, de modo a oferecer a elas, vamos dizer, uma verdadeira alternativa. Quer dizer, bom, agora você tem os elementos e você escolhe para onde você vai, né? Deu para entender, acompanhar? Então tá, eu acho que hoje ficou meio tarde para a gente fazer a segunda.